Como é que estão vocês aí? Como é que estão os estudos? Tudo no começo? Tá bem tranquilo por enquanto, né? Como é que estão aí? Tá bem tranquilo? Como que é? Tá um pouco apertado? Por enquanto tá de boa, né? Segunda semana ainda. Hum, tá. Eu vou fazer um teste com uma. Aí vocês dizem qual que fica melhor a apresentação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá saindo essa imagem aí? Tá sim. Hã? Tá. África Portuguesa? Então, o nosso programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a questão da África, da conquista lá, dos países que são de origem, né? Vamos ter um contexto histórico falando sobre os países envolvidos na disciplina, né? Que vamos trabalhar sobre a literatura portuguesa e luso-africana, mais propriamente dito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da África, né? Da África portuguesa, que é o que mais nos interessa nesse momento. Então, vamos falar alguma coisa sobre esses países, questões geográficas, que um pouco do contexto histórico deles também, para a gente, né, ter uma ideia quando começou a fazer, assim, né, estudar a literatura de cada um, para a gente saber se situar como é cada país e cada contexto que cada um deles passaram, né? Como um deles passou, quer dizer. Então, vamos. O contexto que chamamos de África Portuguesa, no caso, né? Então, esse contexto, né, são os que compreendem os territórios que foram colonizados por portugueses durante o século XV e XVI, no continente africano. Então, na época das navegações, né? Que no caso Portugal foi o pioneiro nas navegações para buscar outras terras, outros continentes. Então, Portugal saiu na frente em relação aos outros países. Logo em seguida seguiu a Espanha e depois na época tinha como a Veneza, a Gênova ainda eram independentes, não eram ainda da Itália também. Depois eles começaram, posteriormente eles começaram. Mas Portugal foi quem deu início. Então, Portugal, quando começou a fazer as explorações, inicialmente em busca das Índias, então começou a desenvolver certa tecnologia, né, de navegação, de instrumentos que eles inventaram e também que eles conseguiram também. Por exemplo, os mouros estavam lá em Portugal, então eles tinham acesso a telescópio, essas coisas, esses binóculos, para enxergar um pouco mais longe. E aí começaram a usar o astrolabo e outras coisas. E aí também as caravelas que eles inventaram também, né, eram bastante rápidas, né? E eram melhor do que no caso os navios que haviam na época, né? Os barcos que haviam na época que eram mais é, obsoletos, né? E Portugal saiu na frente nessa questão aí, né? Dessa questão da navegação. Então, esse foi o período, no caso, que eles conquistaram a África nesse período aí, né? Então, em consequência da expansão ultramarina, foram denominados os territórios hoje no qual que pertencem a esses países aí, né? Guiné-Bissau, Angola, Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique, são esses territórios conquistados na África, né? Claro, Portugal também conquistou um pedaço da China, chamada Macau, que depois foi devolvida à China. Lá também se fala português, né? E por aí em alguns outros lugares também. Mas basicamente a conquista portuguesa, tirando o Brasil, foi a África mesmo, né? A maioria das colônias portuguesas estavam presentes nesses países, né? Além do passado colonial, esses países hoje compartilham a língua portuguesa como idioma oficial e fazem parte de uma organização chamada Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP, e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Esses são os nomes, são as siglas conhecidas no caso desses países, né? O primeiro é País de Língua Africana, no caso, esse grupo de países aí,
que envolve só a África, e essa outra comunidade de países de língua portuguesa que aí engloba, além dos países da África, aí engloba Brasil, Macau e mais algum outro lugar aí que fala português, né? De comunidade de países que tem, principalmente como o português como língua oficial, né? Então, esses, claro, Portugal, né? Tá aí. Então, ele faz parte desses dois, dessas duas organizações, né? Vocês vão ver muito essas denominações durante o decorrer do curso. Vamos escutar essas duas denominações aí. Gente, qualquer coisa vocês perguntem, tá? Não deixa eu falando sozinho não, ok? Tá certo? Mas vocês estão enxergando aí direitinho, aí, tudo? Ok. Então, origem. A necessidade de estabelecer novas relações mercantilistas levaram Portugal a edificar um importante império na África. Na busca por uma nova rota de chegada à Índia, os navegadores lusos percorreram a costa africana e estabeleceram um circuito de incursões que ficou conhecido como Périplo Africano. Eu deixei no final, desses slides, eu coloquei uma seção de glossário com palavras, né, com o significado de cada uma delas. Então, vamos explicar cada uma delas assim, porque para não se estender o curso. Ao final, falaremos cada uma delas aí. E vou compartilhar com vocês, né, esse PowerPoint aqui com vocês. Tá? Ok. Então, as riquezas no território africano eram imensas, como já vimos, né? Era ouro, diamante, a questão de alimentação, especiarias, tinha muita coisa. E, principalmente, que foi falado aqui, a exploração do tráfico negreiro foi a atividade que mais rendeu lucro da coroa. Então, a questão dos escravos, isso aí foi o que mais deu lucro. Então, Portugal também foi pioneiro nessa questão aí, né? É porque as colônias precisavam de trabalhadores, né? Então, esses trabalhadores, no caso, Brasil, né, e outros países, e Portugal também serviu de tráfico negreiro para outros países também, que precisavam também, intermediava isso, como países como, né, assim, Estados Unidos, né, e outros países da América, onde estava a necessidade de mão de obra escrava. Né? Então, no processo cultural dos povos africanos, os dominantes escravizavam os dominados, e esse fator contribuiu para o sucesso dos europeus em capturar com mais facilidade as pessoas que se viriam como propriedade nas demais colônias. É um fato muito triste o que aconteceu nessa época, né? Sabemos que se reflete até hoje na questão cultural, na questão de segregação racial, então está muito marcado em muitos países aí, no Brasil não é a exceção, e nós lembramos isso como um fato triste, como outros episódios também da história, que nós lembramos como um fato triste, lamentavelmente, né? Então, a mão de obra escrava era destinada aos engenhos de açúcar instalados na América Portuguesa, em São Tomé e na Ilha da Madeira. Então, na América Portuguesa, no caso do Brasil, né? Na Ilha de São Tomé, e na Ilha da Madeira, que também pertence a Portugal, até hoje, né? A Ilha da Madeira pertence. Então, esses foram inicialmente para aí, depois, né? Foram para outros lugares também. Mas aí outros países já começaram também a entrar nesse ramo dessa rota de escravos, né? Então, a Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né? Por aí vai. Ocupação. No início, a coroa instalou feitorias que consistiam em pontos de litoral africano onde os portugueses construíam fortes. As feitorias eram essenciais para o abastecimento das caravelas que iam rumo às Índias e mais tarde serviam ponto de embarque de pessoas que seriam escravizadas na América. Então, além de servir de ponto para, no caso, material humano, né, para os engenhos, né, também servia de ponto de embarque, então essa seria de ponto assim, iam para a Índia, então uma colônia africana que estivesse mais próxima seria ponto para abastecer o pessoal descer, talvez para dar uma descansada e se refazer, ocupar com alimento de novo, né? Então fazer a limpeza do barco e todas essas coisas eles faziam durante os pontos africanos serviam também para isso, né? Além do mais, né? Tinha como objetivo a negociação de produtos com nativos da região. Então, eles faziam coisas, tipo espelho, pentes, né? E depois armas também, e negociavam, né, com os chefes dos locais, onde tinham principalmente na questão dos escravos, uma das negociações, né? Então, tinha coisas que eles não conheciam, né? Que os europeus traziam para eles, e eles trocavam entre escravos, e outras coisas que o europeu também não tinha, né? Então,
essas coisas foram, os pontos africanos também tinham como objetivo também negociação entre o povo local, né? Bom, vamos falar sobre esses países, cada um deles, né? E vamos ver os contexto histórico de cada um desses países. Então, vemos Angola, o nome oficial é República da Angola. A capital é Luanda, número de habitantes 28.882 milhões, 28 milhões e 82 mil, né? Seria isso. Superfície aproximada é de 1.246 milhões de quilômetros quadrados. Independência foi 11 de novembro de 1975, relativamente recente, Angola. Acho que, se não me engano, foi o último país, acho que os últimos países da África a se tornar independente, porque no Portugal, nesta época, estava uma ditadura no país, então eles eram difícil negociar com esse povo, né? Mas conseguiram na marra, mas conseguiram a independência. Né? Vamos ver um pouquinho sobre o contexto mais na frente. Né? Então, contexto histórico em Angola. O primeiro desembarque português na África continental ocorreu entre 1483 e 1485, quando Diogo Cão chegou a Angola. Então, esse indivíduo chegou a Angola, foi o primeiro desembarque onde os portugueses foram para a África. Então, o processo de colonização só começou em 1575, quase 100 anos depois, quando cerca de 400 colonos liderados por Paulo Dias Novaes fundaram a cidade de São Paulo de Luanda, que hoje depois ficou conhecido somente como Luanda. Então, nesse período, uma cidade antiga, né, Luanda. Então, você vê que a colonização foi descoberto antes do Brasil, nesses países da África, né? Assim, mas começou a colonização mais ou menos por aí, né? Em São Paulo também começou a cidade de São Vicente, foi a primeira cidade, Santa Cruz, né? A Bahia, começou também o Brasil começou ali, né? Onde hoje é Porto Seguro, Santa Cruz de Cabral, essa região ali. Então, começou, fundou essa cidade. Também se aliaram ao rei local, o Nigola Quiluange, que é a Samba, e combatiam os rivais destes em troca de autorização particular nesta terra. Então, os portugueses ajudaram o rei local a combater os inimigos do rei. Né? E, em troca disso, eles tiveram permissão para circular lá dentro das terras e para negociar com eles. Né? Como suporte ao povoamento, a coroa estabeleceu em Angola os regimes de capitanias hereditárias. Vocês sabem o que é, né? Estudaram isso lá no início, né? No ensino médio, ensino fundamental, né? E nas capitanias hereditárias, as sesmarias, também essas duas aí, tanto as capitanias hereditárias quanto as sesmarias, está no final da apresentação. A gente vamos depois ver cada uma delas, né, lá no final. Né? E que na mesma época, esse sistema de capitania hereditária e sesmarias, assim como foi aplicado em Angola, também era aplicado no Brasil. Conhecendo o sistema de capitanias hereditárias fracassou aqui no Brasil, por só duas capitanias delas tiveram resultado, foram lucrativas, que é de Pernambuco e de São Vicente. Só essas duas, restantes, tudo prejuízo para a coroa. Então, Angola era a mais rica das províncias ultramarinas portuguesas, e onde foram encontrados diamantes, petróleo, gás, ferro, cobre e urânio. Era rica, Angola. Né? Um outro país, também, Moçambique. O nome oficial é República de Moçambique. Capital Maputo, número de habitantes 28,83 milhões, dados de 2016, né? Superfície 801.590, 1.590 km quadrados. A independência do país foi em 25 de junho de 1975, pela mesma razão de Angola. Eu tenho até um amigo, eu tinha um aluno quando morava lá no norte, na faculdade, lá, e ele é de Moçambique. Eu tinha um aluno que era de Moçambique e tinha um outro que era do Benin, que se escreve Benin. Né? E, claro, o país que se forma em Benin, eles falam, no caso, como língua, uma das línguas oficiais é o francês. Então ele tinha dificuldade no português, depois ele aprendeu. O outro, né, de Moçambique, né, falava português, mas ele falando seria que é o português de Portugal. É o único país colonizado por Portugal que tem um sotaque totalmente diferente, é o Brasil. Porque todos os outros países africanos que são quando foram colonizados Portugal, eles falam como o português de Portugal.
todos eles. Só o Brasil que é uma exceção a essa regra. Né? Então, a independência foi 25 de junho de 1915. E engraçado, veja só, apesar de ser africano, o pessoal fala, mas o pessoal africano não sabe, não tem cultura. Claro que tem. Ó, pra você ter uma ideia, esse moço aqui, esse aluno meu de Moçambique, em, falavam inglês fluente. Fala que nas escolas ensinam inglês lá. E fora outros idiomas locais que eles têm também, que eles aprendem. Esse outro do Benin falava francês fluente, falava também inglês e mais outros idiomas locais e ainda aprendeu português de quebra. E a gente no Brasil fala o português com dificuldade, quer estudar uma língua estrangeira, inglês, espanhol, e a maior dificuldade brasileira é aprender uma língua estrangeira. É muito complicado. Não é porque não tem capacidade, é porque realmente não se esforça para isso. E o nosso próprio regime, o nosso próprio sistema educativo é muito deficiente. Na realidade, o ideal quando você vai estudar uma língua estrangeira, não é para você só aprender cor, número, essas coisinhas, não. Tipo, I love you, good morning. Não, não é para aprender só isso. Para aprender a falar mesmo. É isso que acontece nesses países. Esses caras falam outro idioma. Né? Então, o Brasil, a América do Sul em geral, tem essa dificuldade, né? América de falar um segundo idioma. Né? Seria que na Europa tem diferença, né? Na Europa é diferente. O pessoal fala mais de um idioma sempre tranquilo, porque as escolas preparam para isso, né? Você falar, né? Então, é isso que eu ia mostrar para vocês, no caso, né? Como o pessoal lá também tem a questão, né, cultural também bem desenvolvida. Bom, contexto histórico de Moçambique. A primeira investida portuguesa no território de Moçambique ocorreu em 1490, sob o comando de Pero de Covilhã, 1450 a 1530. Situado na África Oriental, na costa do Oceano Índico, os portugueses se instalaram na ilha de Moçambique e na cidade de Sofala, fundada por Covilhã, em 1505. Você vê que, nota-se que a base de colonização, tanto do Brasil como desses países africanos, praticamente tudo no mesmo período, né? Diferença de alguns anos, 10 anos, 5 anos, às vezes 20, mas mais ou menos naquele período ali. Não passa de 50 anos, né? Pelo menos até esses dois países, não dizer os demais. Mas nota-se que a colonização foi praticamente tudo ao mesmo tempo, né? Então, dividir os portugueses foram para o Brasil um pouco, um para um país da África, outro para outro, à medida que eles foram descobrindo os países, eles foram colocando ali, pisando pé, e no caso, fazendo já aliança com os povos locais, no caso da África, que tinha pessoa mais desenvolvida, no Brasil não, no Brasil a questão era mais complicada, mais complexa, na questão disso aí, porque não tinha uma civilização desenvolvida que eu falo, para os padrões europeus, né? Porque o desenvolvido isso é algo muito relativo. Né? O que é desenvolvido depende dos olhos de quem vê se a questão que é desenvolvido ou não. Né? Então, estou falando nesse aspecto. Então, assim como ocorreu na Angola, peraí, deixa eu ver aqui. A interiorização se deu através da navegação pelo rio Zimbabwe, onde foi criada da feitoria de Tete em 1535, destinada a controlar o comércio local. Assim como ocorreu com Angola, o transporte de escravos era o setor que mais rendia lucros à coroa da região. Tanto Angola, Moçambique também. Então, Moçambique servia também como base para os portugueses combaterem os árabes que disputavam o mercado das Índias. Havia índios árabes, né? Os árabes eles ficaram bastante tempo na Península Ibérica. Eles conquistaram ali, ficaram 800 anos na Península Ibérica, depois foram expulsos. Mas eles estavam ainda pelo comércio, eles eram comerciantes, então estavam todo lado, os árabes. Vendendo suas especiarias, negociando. Isso era uma fraude, às vezes, para os portugueses. Então, somente no final do século XIX, olha quantos anos, entre 1890 e 1915, com a eminente colonização da África por ingleses e alemães, Portugal vai ocupar o território moçambicano. Então, só lá para frente, que toma de fato o território. Por quê? Outras nações europeias começaram a entrar na África e começaram a colonizar também. Talvez ingleses, alemães, depois vieram os franceses, italianos, os belgas, né, na época que conquistou o Congo, né, belga, na época, né, quando era Zaire, né. Moçambique é rico em minérios, metais preciosos e importante reserva de gás natural. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida aí, vocês? Não, tudo de boa.
Ok? Qualquer coisa, qualquer pergunta, dúvida, ou alguma curiosidade que vocês tiverem também, pode falar, tá? Não deixa eu falando sozinho, não. Ó, Guiné-Bissau. Note que cada uma delas eu estou colocando a bandeira de cada país, tá? Do lado. O nome oficial é República de Guiné-Bissau. A capital é Bissau. Número de habitantes, 1,798 milhões. Superfície 76.125, é um país pequeno. Independência 24 de setembro de 1975. Nota que a independência praticamente desses países, até agora que nós vimos, foi no ano de 1975. Contexto histórico resumido. Todos os contextos históricos que estamos dando são contextos resumidos, né? Não estamos estudando a fundo cada país, né? Para vocês terem uma ideia. Então, a Guiné-Bissau está localizada na África Ocidental e foi o navegador Nuno Tristão, século XV, quem aportou no local logo após a transposição do Cabo do Bojador, realizada por Gil Eanes em 1434. Em Cacheu foi fundada a primeira feitoria em 1588, onde se comercializavam os escravos. Hoje em dia, nessa cidade, há um museu e memorial sobre a escravatura e tráfico negreiro. Então, é outro país que também o tráfico negreiro era, no caso, o comércio mais importante para a coroa portuguesa. Tá. Agora, nessa cidade ali, eles fizeram um museu em memória a isso, né? Para relembrar o que aconteceu, né? O fato triste da história. Estima-se que em Guiné-Bissau haja mais de 30 etnias que utilizam a língua crioula para comunicar-se entre si. Atualmente, o português está perdendo espaço para o francês e calcula-se que apenas 10% da população o entenda. Quer dizer, nem aquele que fala, o entendam. Igualmente, a religião católica trazida pelos colonizadores portugueses convive com o crescimento do islamismo e das religiões evangélicas. Quer dizer, talvez esse é o único país portuguesa que esteja perdendo o português como idioma, como aconteceu com as Filipinas. As Filipinas falavam-se espanhol, né? A maioria da população falava espanhol, mas depois daquela guerra espanhola com Estados Unidos com a Espanha, né? Que a Filipinas foi conquistada, foi, no caso, segundo ele, libertada pelos americanos, começou a adotar o inglês mais lá do que o espanhol. Então, mas existe o nome do sobrenome, normalmente, dos pessoas da população, o nome em geral, são todos nomes espanhóis. Cidades também tem um nome. A Filipinas, o próprio nome do rei Felipe, né, que é o nome do país, foi isso. Então, boa parte da população, a maioria da população já das Filipinas não entende o espanhol, somente a população menor, né, justamente por essa questão. Né? Então, a Guiné-Bissau também. O crioulo, se vocês não sabem, é um idioma parecido, é uma mistura de francês, né, é um francês com línguas regionais, então deu um novo formato ao francês, né? É uma língua meio misturada, né? Uma língua meio misturada, mas normalmente quem fala francês vai entender o crioulo e sobretudo quem fala crioulo, logicamente entende francês. Mas existem as variações assim que é bastante significativa, né? Deles, né? Tá. Mas o sotaque, quando vê um crioulo falando, você pensa, esse cara tá falando francês. É do mesmo jeito. Outro fator importante é a questão da religião, né? Então, os portugueses trouxeram a religião católica para lá, mas devido à influência, no caso, muçulmana, na invasão muçulmana por lá, cresceu bastante o islamismo. E os evangélicos, né, que estão lá também presentes, né, como um país democrático. A religião evangélica cresceu bastante, como no Brasil cresceu muito. Né? Aqui o islamismo no Brasil não é uma religião que cresce aqui no país. Mas os evangélicos, sim. Antigamente, a porcentagem era muito pequena de evangélicos, uns anos atrás. Hoje, podemos dizer que o Brasil deve estar na faixa de 30, 40% talvez de evangélico aqui no país. Uns 30% pelo menos. Cresceu muito aqui. E a tendência é crescer mais ainda, né? Bom, o arroz é a base da alimentação da população, enquanto o principal produto de exportação é o caju. O turismo tem um grande potencial devido às belezas naturais e os hipopótamos marítimos, no entanto, é pouco desenvolvido. O país o turismo, apesar de ter as belezas naturais dos hipopótamos marítimos, né, devido a isso aí, o país o turismo ainda é pouco desenvolvido, é tímido em relação ao que deveria ser. Né? Mas
Vive do arroz, do caju e parcialmente do turismo. Cabo Verde. Nome oficial: República de Cabo Verde. Capital: Praia. Número de habitantes: 560 mil. Superfície: 4.033. Um país pequeno. Independência: 5 de julho de 1975. Também, do meio até agora, todos os países que vimos foram independentes no ano de 1975, até o momento. Né? Bom, um pouquinho do contexto histórico do país. O arquipélago de Cabo Verde está localizado no Oceano Atlântico e é composto por cerca de 10 ilhas vulcânicas. O desembarque português nas ilhas ocorreu oficialmente em 1460 e 1462 e as terras estavam completamente desabitadas. A falta de nascente de água doce explica o motivo de nenhum ser humano ter povoado a região. Então, quer dizer, essa é uma dificuldade do país, questão de água, né? Então, encontraram um país desabitado. Dentre os primeiros navegantes que chegaram ali estão o veneziano Alvise Cadamosto, o genovês Antônio Noli, que faziam parte dos exploradores a serviço do infante Dom Henrique, da Escola de Sagres. Vamos ver um pouquinho sobre a questão da Escola de Sagres. Vamos falar um pouquinho sobre ela, embora você já deve ter ouvido falar sobre essa Escola de Sagres. Então, quer dizer, esses são os primeiros que chegaram lá, né? Do infante, o Henrique, de Portugal, que mandou essas pessoas explorarem lá. O arquipélago recém-descoberto foi essencial na diplomacia entre o Reino de Castela e Portugal, pois era o marco divisório do Tratado de Tordesilhas, que também vocês já estudaram isso na época da educação básica, ensino médio, fundamental e médio. Né? Então, na divisória. Então, foi muito importante esse aspecto. O Reino de Castela, que ainda não estava fusionado com o Reino de Aragão, que para formar a Espanha. Né? Então, o Reino de Castela com Aragão foi formado, né, posteriormente, praticamente perto dessa época aqui, né, com o casamento do Felipe com a Isabel, né, de, de, de Aragão, e o Felipe de Castela, então casaram, e daí nasceu o reino da Espanha dessa forma. O Tratado de Tordesilhas, você sabe que aquela linha que dividia entre o reino de Portugal e a Espanha, né, para que não houvesse disputas entre eles. A primeira feitoria foi fundada na ilha de Santiago e as demais ilhas foram usadas como escala para abastecer navios e ao tráfico de escravos. Então, tá, esse país também era, o tráfico de escravos também estava presente. A formação do povo local contou com cristãos, judeus, mouros e os escravos que eram transportados de Guiné-Bissau. Como, né, inicialmente vimos que o arquipélago não era explorado, né, a presença humana quase inexistente, então os portugueses que vieram para aí, eram cristãos, os judeus também estavam ali, os mouros, que são os árabes, né? E os escravos foram trazidos para ali. Então a população foi desse jeito que foi. Com a proibição do tráfico negreiro e a graduação da escravidão no Brasil, a economia foi entrando em decadência. Então, como dependia muito do tráfico negreiro. Mãe, vai sujar tudo aí. Opa, cachorrinho de alguém aí. Então, era o tráfico negreiro, era uma importante economia para a Guiné-Bissau que entrou em decadência. O país, perdão, o Cabo Verde entrou em decadência por causa disso. Hoje o país depende principalmente do turismo e dos investimentos externos para sobreviver. O país está em situação não muito boa. O último país é o São Tomé e Príncipe. Nome oficial: República Democrática de São Tomé e Príncipe. Capital: São Tomé. Habitantes: 158 mil. Superfície: 1.011 km². País pequenininho. Independência: 12 de julho de 1975. Então, todos os países foram independentes em 1975. A independência ocorreu tudo no mesmo ano. Contexto histórico desse país. Distribuído em uma área de 964 km², São Tomé e Príncipe foi reconhecido pela primeira vez em 1470 pelos navegadores Pedro Escobar, Pernambuco e João de Santarém.
As terras estavam desabitadas e o povoamento começou em 15 anos depois, sob o comando de Álvaro de Caminha. Era a situação igual a Cabo Verde, né? Não era habitado, começou a ser habitado quando Portugal começou a cuidar do país, né? Caminha foi donatário das ilhas e introduziu a plantação de cana-de-açúcar e iniciou a ocupação da mesma com filhos de judeus recém-conversos, degredados e negros escravizados para as plantações. Isso aqui, vou abrir um parênteses, quando fala filhos de judeus, são aqueles que foram forçados à conversão, na época da Inquisição, chamada Inquisição, ou Santo Ofício, que eles falavam, né? Santa Inquisição, e que, onde eles começou na Espanha, né, a Inquisição, então tentavam converter os judeus ao cristianismo, aqueles que não eram, não se converteram foram expulsos do país, outros foram levados para as colônias, né, presos como um castigo para eles. E depois, na época que foi a União Ibérica, no caso que a Espanha estava dominando Portugal, quer dizer, a expulsão dos judeus foi em 1492, no mesmo ano da descoberta da América. Então, em 1492, eles foram expulsos da Espanha. Em Portugal, foi 4 anos depois, em 1496, por ordem, por força do rei da Espanha sobre o rei de Portugal, da época. Então, houve essa pressão. Então, daí, no caso, foram levados para esses lugares. Um dos lugares eles estavam, como foi para Cabo Verde, ele também foi para aí. Então, essas conversas eram, que foi forçada a conversão, que eram conhecidos como cristãos novos, né? E também os escravos lá também. Serviam ainda de entreposto de escravos que seguiam para a América Portuguesa e parada de caravelas rumo à ilha. Então, todos os países passaram, serviram de ponte, né, para o tráfico negreiro, né? A partir do século XIX é introduzido o cultivo de cacau e já em 1900, no ano 1900, o arquipélago chegou a ser o maior produtor de cacau do mundo. Tá vendo? Um arquipélago pequenininho, né? E hoje ainda figura como um grande exportador. O turismo também traz divisas às ilhas. Então é um dos maiores exportadores de cacau do mundo, São Tomé e Príncipe. E olha que o Brasil é um dos maiores, já foi o maior, não sei se ainda é o maior, mas é um dos maiores. Então, aí vimos aí o contexto de cada país, né? Vamos ler um pouquinho sobre a independência de cada um deles. Não, a independência de modo geral, vamos ver assim. A independência das antigas colônias portuguesas deve ser entendida no contexto do mundo pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Então, foi justamente no período da Guerra Fria que eles foram tornados independentes. Mas o contexto tem que ver baseado nisso aí. Em 1945, com a fundação da ONU e diante das atrocidades cometidas no conflito, a sociedade havia mudado sua percepção sobre o termo colonização. Assim, este organismo passa a pressionar os países que ainda possuem colônias para que eles concedessem a independência. Então, o órgão a ONU pressionava esses países, né? Um deles era Portugal, né? Para driblar essa imposição, muitos países imperialistas mudam o status de seus territórios. O Reino Unido reúne uma parte de suas colônias na Commonwealth e a França, a Holanda e Portugal os transformam em províncias ou territórios de ultramar. Então, para tirar o termo colonização, coloca-se algum termo, digamos, mais suave para que as pressões pudesse driblar as pressões internacionais em relação a isso. Portugal, particularmente, não aceita a resolução da ONU e, mesmo trocando o nome de colônia para a província do ultramar, continua a ter uma relação de metrópole e colônia com seus territórios africanos. Quer dizer, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Mudou o nome, mas a atitude continua a mesma. Enquanto os outros, de qualquer sorte, mudaram a atitude de alguma forma. Mas Portugal não aceitou. No entanto, houve territórios que não se encaixaram em nenhuma das alternativas oferecidas pelas suas metrópoles e entraram em guerra para garantir sua autonomia. Então, um desses países só se livraram dos colonizadores através da guerra. Esse movimento era acompanhado com grande interesse por Estados Unidos e União Soviética, sempre cuidadosos em marcar uma influência na periferia do mundo. Então, quer dizer, a Guerra Fria envolvia dois países, principalmente, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Então, o mundo praticamente era dividido nesses dois blocos, né? Então, por que Guerra Fria? Então, vamos ver lá na frente a Guerra Fria, porque na realidade esses dois países militarmente nunca se encontraram, nunca entraram em guerra os dois.
Então, que é aquela coisa, joguinho ali, tipo, aliados, por exemplo, um país entrou em guerra com outro, então estão aliados de um país, a Rússia é do outro, fornecer armamento, tática, essas coisas, mas ficava sempre na periferia. Então, quando se caso um dos seus parceiros vitoriosos ganhasse uma guerra, alguma coisa, então os Estados Unidos levava a fama que os Estados Unidos ajudou. Se for um país socialista, a União Soviética ajudou. Ficava nesse joguinho de influência. Então, na verdade, esses dois países queriam influenciar, queriam ter influência em todo o mundo, né? Então, essa divisão aí em dois blocos, um capitalista e outro socialista. Aí, mais ou menos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a África portuguesa. Neste momento, Portugal vivia sob a ditadura de Antônio Salazar, que era contrário à política de descolonização. Quer dizer, o cara era um ditador, as colônias faziam parte dele então ele nada de independência, porque pertencia a Portugal, então pertencia a ele. Então ele era contra isso. O ditador, claro, não é a favor da democracia. Então, o negócio de independência não é com ele. Então declara as colônias como território ultramarino e começa a dotá-las de infraestrutura como escolas, hospitais, igualmente estimulando a imigração de portugueses. Então, o que ele fez foi isso aí. Mas continuou no mesmo esquema, explorando, levando riquezas para lá, para Portugal, do mesmo jeito. Essas medidas, contudo, não bastam para populações locais. Os nacionalistas de territórios de língua portuguesa na África, por inspiração do cabo verdiano Amílcar Cabral, esse cara é muito importante na política, né, da emancipação dos países, unem-se para fazer frente a um adversário comum. Assim foi fundada a Frente Revolucionária Africana, conhecida como FRA, para a independência nacional das colônias. Então, FRA e N. Em 1960. Que até que, olha, década de 60, esses países eram colônias de Portugal. Estavam integrados por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, esses países que são aí objeto do nosso estudo. Então, com a Revolução dos Cravos, acontecida em Portugal, no final vamos falar sobre isso aí, foi com toda a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, ocorrida em Portugal, que impulsionou o reconhecimento da liberdade desses estados africanos. Nota-se que os estados africanos ficaram independentes a partir no ano de 1975, um ano depois da Revolução dos Cravos. Então, com a instalação do governo de transição instituído após a deposição de Marcelo Caetano, são reconhecidas as independências das províncias ultramarinas portuguesas. Então, esse aí foram esse contexto aí desses países. Agora, independente politicamente, economicamente, sim, mas culturalmente, não. E nem precisa, um país, poxa, se nós fomos colonizados por exemplo, portugueses, por exemplo, a língua é uma delas, costumes, alimentação também, mas no caso do Brasil, não foi só português, né? Dependendo, claro, do lugar do país, né? No sul do país, em alguns lugares também tivemos colonização de outros os povos que vieram para cá, que contribuiu também para formar o povo brasileiro, né? Assim, lá na África, a mesma coisa. Agora, portugueses, né? No caso, portugueses, as etnias que estavam lá, e formaram cada um dos seus países, cada um com sua cultura. Mas, assim, outros traços portugueses, a língua portuguesa, a literatura, tudo é, está presente em cada um desses países, né? Agora, cada um com suas características, né? Então, falamos sobre périplo africano. É o nome de uma série de viagens realizadas pelos portugueses no século XV, inicialmente pelo mar Mediterrâneo, mas sobretudo pela costa África. O objetivo era encontrar um caminho alternativo para chegar às Índias e poder fazer os produtos sem ter que comprá-los em Gênova ou Veneza, que eram cidades-estados independentes da atual Itália. Eram cidades independentes. Capitanias hereditárias, né? Só para revisar, foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil pertence a Portugal, pertencente a Portugal, foi dividido em faixas de terra e concedido aos nobres de confiança do rei Dom João III. Esses poderiam ser passados de pai para filho, por isso foram chamados de hereditário, claro. Fulano de tal terra, então, pela terra,
ele passa para o filho passa para outro, desde que cuide, né? Cuide das terras. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As campanhas hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após sua criação. Não teve esse. As Seis Marias, vamos ver o que é isso. Isso talvez é uma coisa que talvez não lembre direito, né? Eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para ocupação, primeiro no território português e depois na colônia, o Brasil, onde perdurou de 1530 a 1122, bastante tempo. O sistema foi utilizado desde o século XVII nas terras comunais ou da comunidade. O nome sesmaria deriva do sesmar, que significa dividir. Por esse sistema, as terras cultivadas na comunidade eram divididas conforme o número de habitantes e depois sorteadas. O objetivo era garantir o cultivo das áreas, que eram denominadas sesmo, porque correspondia à sexta parte do valor de cada terreno. O sesmo é sexta, né? Tem a ver com isso. Né? Então, sesmar quer dizer dividir. Então, eram divididas conforme o número de habitantes, mas havia um sorteio. Então, esse foi o sistema que foi utilizado durante muito tempo, depois das capitanias hereditárias. A Escola de Sagres, como falamos, teria sido uma instituição fundada pelo infante Dom Henrique no século XV, com o fim de estimular as navegações portuguesas. A existência da escola, contudo, é duvidosa e foi posta em xeque no século XIX e XX. Então, quer dizer, não se sabe se realmente se existiu ou não, né? Mas, como diz o ditado, onde há fumaça há fogo. Então, que deve, de alguma forma, talvez uma escola que sim, existiu. Alguns historiadores afirmam que sim. O Tratado de Tordesilhas, como já disse, foi um acordo entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, celebrado em 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, Espanha. Por esse tratado, castelhanos e portugueses dividiram o Novo Mundo através de um meridiano a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, como falamos, né, na África. A parte oriental pertencia a Portugal e a ocidental à Espanha. Na realidade, se for olhar bem, a parte ocidental, a menor parte ficou com Portugal e a maior parte ficou com a Espanha. Mas como era uma linha imaginária, né, não se sabia o que tinha do outro lado. Esse foi o caso. A abolição da escravatura no Brasil, que né, ocorreu em 13 de maio de 1838, por meio da Lei Áurea. Não sei se falamos sobre isso. É. Essa lei libertou os escravos do Brasil após 40 anos de escravidão. A Guerra Fria, que foi uma luta política e militar entre o socialismo e o capitalismo, liderada pela União Soviética e Estados Unidos. Essa conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, como falamos, mas precisamente em 1947, quando o presidente americano Henry Truman fez um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governo não democrático. Então, através da declaração desse governo que houve a Guerra Fria com a União Soviética. Esta época ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente no conflito bélico. A Guerra Fria termina com a queda do Muro de Berlim, em 1939, e o fim da União Soviética, em 1991. Os Estados Unidos foram os vencedores desse peculiar conflito, pois sua situação econômica era superior à Rússia. A Revolução dos Cravos, ocorrendo em Portugal, foi um golpe militar realizado em 5 de abril de 1974 e que pôs fim aos 41 anos de ditadura salazarista. Trata-se de um dos mais importantes acontecimentos históricos da década de 70. Gente, algum comentário, gente? Só sobrou você, Ana? Então, esse aí foi apenas esse contexto para a gente conhecer um pouquinho sobre cada país, sobre cada contexto, a história deles, né? Para começarmos a falar sobre a literatura de cada um deles, né? Que vamos trabalhar. Né? Mas é bom conhecer um pouquinho fatores históricos. Talvez a próxima aula dê uma continuada na questão da dependência diretamente desses aí, em outro aspecto, mas no princípio é isso aí. Algum comentário, Ana? Não, professor, foi bem interessante, eu achei. Tem coisa que a gente não conhecia que é para só conhecer, né?
Sim, exatamente. E assim, igual você falou, para introduzir, né, o tema literatura, que vai é importante a gente saber, né, pelo menos um pouco. Exatamente. Por isso que não foi assim, não se estender na questão histórica, você mais, porque, mas você tem que ter um conhecimento, né? Saber o porquê, né? Porque a história é importante nesse aspecto, né? Para estudar literatura, né? Eu, Sim. né? E isso aí foi um dos pontos que nós, né, tratamos de abordar hoje para isso, né? Para que vocês tivessem conhecimento inicialmente é essa parte a, da África portuguesa. Tem algum comentário? Algo? Não mais. Certinho, então. E a Belina, o que aconteceu com ela? Eu não sei também, ela saiu no meio da aula, não voltou mais. O Gilson falou que não ia poder entrar porque estava sem internet. Esse negócio dessa internet, isso no remoto, o que pega muito é essa questão, né? Se você tiver com problema na internet, você não pode assistir aula nem pode dar aula. Então, vamos ver, né? Se vai mudar alguma coisa aí. Então, semana passada você não veio, né? Não, eu tive um compromisso na igreja que eu não podia faltar. Eu tive que faltar aqui na aula. Entendi, entendi. Ah, você mexe com, você participa de alguma coisa da igreja, você? Sim, eu sou catequizanda, daí foi um negócio da minha turma, eu Hum, tive que comparecer. entendi. Ah, entendi. Ah, tá bom. Não tem problema não. Mas aí eu postei a aula lá, mas foi mais mesmo para a questão do plano de aula, né, de estudo, né? Trabalhando mais nessas questões mais introdutórias, não entramos em aula propriamente dita, né, semana passada, Sim, né? eu dei uma olhada lá já. Hum, então foi mais ou menos isso que nós tratamos. Mas tá bom. É isso aí que a gente ia falar. Mas valeu então, tá? Obrigado por Então, ter tirado até o beleza. final. Uma boa noite. Boa noite, professor. Tchau.